vídeo a gente vai resolver a questão 11, aplicada no concurso de Agrestina em 2024, ontem, para os cargos de nível médio. Se você fez esse concurso e está estudando para o concurso que vai ser essa banca Funvap, e você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Primeiro, eu acredito que essa questão aqui cabe recurso, tá? Por quê? Porque ela não tem resposta correta. E eu vou mostrar para você por quê. Vamos lá, vamos ler com calma essa questão e eu vou explicar detalhadamente o que significa cada coisa dessa. Ele diz assim, o conjunto X. Então, quando o conjunto X é tal que X pertence a Q, esse Q é o conjunto dos números racionais. Ele até explica depois, né? Só que ele coloca uma condição. Que condição é essa? É que x ao quadrado, esse x ao quadrado é os elementos desse conjunto x. Então, os elementos dele, né, elevado ao quadrado, sempre serão menores ou iguais a 2. Onde Q, né, representa o conjunto dos números racionais, não possui certa propriedade que o conjunto dos números reais possui. Exatamente, ele está dentro do conjunto dos números reais. Beleza. Baseando-se nisso, qual alternativa fornece informações verdadeiras sobre o elemento mínimo e o elemento máximo do conjunto x? Como é que a gente pode verificar, né, primeiramente as respostas? Eu vou verificar as respostas, você vai ver que não tem alternativa correta. Depois eu vou mostrar a você a resolução correta dessa questão. Então, o passo é a gente identificar o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Então, vamos fazer isso. Colocando em diagramas, a gente tem o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, os inteiros positivos. Se a gente acrescentar os inteiros negativos, a gente vai ter o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros, ele vai pegar o conjunto dos naturais. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, pois a gente vai ter aqui números inteiros negativos, como menos 1, menos 2. E os racionais? Os racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma razão de números inteiros. Como assim? Os números racionais eles podem ser escritos na forma A sobre B, em que B é diferente de zero, e A e B pertencem aos números inteiros. Então, é a razão desses números inteiros que eles podem ser escritos dessa forma. Como, por exemplo, o 2 sobre 1, outro exemplo, 3 sobre 2. Então, nesse caso aqui, a gente tem também o conjunto dos números racionais pegando o conjunto dos inteiros, correto? Beleza. Dentro dos racionais aqui, a gente tem os negativos também. Onde que ficam os números que não podem ser escritos dessa forma? Aí a gente vai chamar eles de irracionais. Como, por exemplo, o raiz de 2. O raiz de 2 é 1,41, etc. A gente não pode escrever dessa forma aqui. A gente vai colocar aqui os irracionais escrevendo como os caras que vão estar fora aqui, né? Já que eles não conversam com os números racionais. Então, se a gente pegar esses dois conjuntos aqui, é o que a gente vai chamar de números que a propriedade dos racionais não são as mesmas que os reais. Ok? Vamos para as alternativas. O elemento mínimo de x, que é o conjunto, tá? Esse conjunto aqui, é 1. O elemento mínimo é 1. Vamos lá. Vamos supor que menos 1 é elemento de x. Ora, se eu pegar menos 1 elevar ao quadrado, isso daqui é 1, e esse cara é menor que 2. Então, está válido para menos 1. Ora, então, dentro de x, eu vou encontrar o menos 1. Eu posso ter outros números, correto? Eu posso ter outros números, mas o menos 1 vai estar aqui. Quando ele diz que o elemento mínimo de x é 1, não, pois a gente tem ainda um cara menor do que ele. Então, esse daqui não pode ser. Letra B, o elemento mínimo de x é o 0. Olha, eu tenho menos 1 para ele. O menos 1 é menor do que 0. Então, 0 não pode ser o elemento mínimo. Então, vou eliminar também. O elemento mínimo de x é 0? Mata. O elemento mínimo de x é 1? Mata. Elemento mínimo de x0 ou de x é 0? Mata também, não tem resposta. E agora? Essa questão aqui cabe recurso, mas antes que você saia do vídeo, eu vou mostrar para você a resolução correta, beleza? Pegar a condição que ele forneceu, que é x ao quadrado menor ou igual que 2.
passar esse 2 para o primeiro membro, então a gente vai ficar com x ao quadrado menor que 2, desculpe, menos 2 menor que 0. Nesse caso aqui, o que a gente pode enxergar? A gente vai enxergar esse polinômio x ao quadrado menos 2, ou seja, x ao quadrado menos 2. Esse número que está multiplicando aqui é 1. Então, se esse número que multiplica é 1, ele é o que a gente chama de A, que é 1, e esse cara é maior que 0. Se ele é maior que 0, a gente vai ter uma parábola para essa função com a concavidade voltada para cima. Então, a gente vai ter aqui esses pontos, certo? Serão as raízes desse polinômio. Como a gente quer, né, esses caras menor ou igual a 0, significa que a gente está interessado nesses valores abaixo do eixo horizontal. Ou seja, aqui negativo e aqui é positivo. Então, a gente está interessado nesses caras aqui. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente resolve essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 2 igual a 0. Cuidado, tá? A gente resolve essa equação para encontrar esses pontos aqui, tá? A gente não está resolvendo essa inequação, tá? Então, resolver isso, basta passar menos 2 para lá. Então, fica x igual a raiz de 2 positivo. Porém, a raiz quadrada ela pode ser positiva ou negativa. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos a raiz de 2, beleza? Professor, o que o senhor fez aqui fez muito rápido. Calma, vamos lá, vou fazer com calma aqui. X ao quadrado menos 2 igual a 0. Vou pegar esse menos 2, vou passar para lá. Então, x ao quadrado é igual a 0. Passa 2 para lá, fica mais 2. X ao quadrado vai ser igual a 2. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 2? Então, basta a gente passar a raiz, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2. Ok? Bom, como a gente tem agora as raízes, a gente tem menos ou mais. Então, é menos a raiz de 2 e aqui mais a raiz de 2. Significa que a gente está interessado nesses valores que são diferentes da raiz de 2 e da raiz de 2. Por quê? Porque ele está dizendo que esses elementos, eles são racionais. E raiz de 2 é irracional. Então, a gente está interessado nesses valores aqui, ó, nesses valores aqui. Então, x aqui, ele vai estar entre esse intervalo. X, ele vai ser maior, menos raiz de 2 e menor do que raiz de 2. Perceba que raiz de 2 é 1,41, etc. Então, menos 1,41 e x, né, aproximado, tá? 1,41. Ora, então, a gente vê que o mínimo aqui está bem próximo, né, de menos 1,41. Um deles vai ser um número racional, como, por exemplo, o menos 1, tá? Então, se o menos 1 aqui é ainda menor que 1 e que 0, então não há resposta correta, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, um forte abraço.